Olá, meu nome é Pablo e estamos aqui novamente para a nossa segunda aula do curso técnico em multimeios didáticos. É importante que as informações passadas nessa aula sejam complementadas com o estudo do caderno didático e as atividades no AVA. Como vocês já sabem, existe no nosso ambiente virtual um fórum Tira Dúvida. Eu peço que postem as dúvidas e que elas sejam esclarecidas. Muito bem, então vamos à nossa aula. Para implementar a informática na educação, é necessário a aquisição de computadores, de programas, de aplicativos e reservar a sala. Mas isso não é nem de longe o mais importante. O recurso humano é que é o mais importante. Daí, a capacitação de profissionais é o fator determinante do sucesso e da eficácia da implantação, bem como a mudança de paradigmas de atitude, visão crítica e consciente desses profissionais. Eles devem estar dispostos a assumir o papel de facilitador e estar abertos a mudanças que são muitas. O objetivo é fazer frente à demanda dos processos de evolução dos alunos com capacidade e segurança nas informações passadas. Veja que, não somente o conhecimento da máquina e do software é importante, mas a interação desses conhecimentos, vamos dizer mais tecnológicos, com os preceitos didáticos e pedagógicos. Mas, se engana quem acha que somente o professor deve se capacitar para o uso de computação no ensino. O técnico de multimeios didáticos, por exemplo, terá mais condição de contribuir com os professores se bem preparado. Almeida, em 1998, listou as competências que os professores e técnicos devem ter. Primeiro, é estar aberto a sempre reaprender e, se sabe, ainda aprender a aprender, atender aos interesses dos alunos, fomentar os projetos cooperativos, ser investigador do conhecimento e acompanhar o aprendizado dos alunos. Buscar a prática do pensar como mediador do aprendizado com o uso do computador. Dominar seus recursos para utilizá-lo com desenvoltura. Usar ao máximo seus conhecimentos dos recursos de informática nas práticas pedagógicas e, através da prática, avaliar suas teorias para melhorar sua performance como mediador do conhecimento. A tecnologia da informação, conhecida como TI, é uma das mais dinâmicas. Produtos são lançados e outros se tornam obsoletos com uma rapidez incrível. E os jovens da geração digital, muitas vezes sabem mais que o professor e o próprio técnico. O professor deve estar preparado para encontrar alunos assim e buscar também aprimoramento constante. No mundo moderno, de informações disponíveis na palma da mão, o professor deixa de ser o único detentor do conhecimento. Tem uma comparação difícil de ser comprovada, mas serve como ilustração. Dizem que a quantidade de informação que sai no Jornal do Estado de São Paulo no domingo é maior que a recebida por um homem comum dos anos 1800 em toda a sua vida. Voltando à aula, os profissionais de ensino com uso de computador devem se empenhar no seu aprimoramento. No seu processo de capacitação, o professor e o técnico devem adquirir conhecimentos básicos de informática e pedagógica. Devem englobar maneiras de gerenciamento da sala de aula com os novos recursos tecnológicos, didáticos, projetos multi, inter e transdisciplinares. Uma das habilidades indispensáveis ao professor é ser capaz de avaliar as possibilidades da máquina e o aplicativo, inclusive para se certificar de que aqueles recursos atendem às solicitações do conteúdo proposto para a aula. E, obviamente, saber lidar com estes recursos. Já os técnicos devem ter conhecimento suficiente para aprontar a máquina e o software para uma aula sem atropelos. O objetivo de toda essa capacitação é que as aulas sejam criativas, inovadoras e dinâmicas, da maneira que só o computador pode proporcionar, mas embasada na proposta pedagógica. Com conhecimento tecnológico e pedagógico, o computador pode auxiliar na elaboração de provas, no controle da nota dos alunos, na elaboração dos relatórios e muitas outras tarefas. Bom, isso todo mundo sabe, né? Ainda que capacitados, tanto o professor como o técnico podem deparar com situações adversas. O computador trava. Alguém já viveu isso? O programa funciona em um computador e outro não. Não, a tinta acabou. O arquivo foi perdido. Tem vírus no computador, a internet caiu e por aí vai. Cabe aí um comunicado à direção da escola para as devidas providências. Algumas ações podem ser tomadas imediatamente pelo professor ou pelo técnico e pela direção. Uma delas é designar o profissional responsável pela sala. Contrata uma empresa para ser responsável por essa sala. Linkar os computadores e acessórios para facilitar a rastreabilidade, evitar o uso de dispositivos móveis de armazenamento de dados sem passar por antivírus, no caso um pendrive. Deu para sentir a necessidade de capacitação, né? Para enfrentar tantas possibilidades de contratempo, só estando preparado. Toda implantação de qualidade deve vir de cima para baixo. Calma que eu vou explicar. É necessário o movimento da direção da escola na implementação tecnológica. É a direção que disponibiliza os recursos financeiros e humanos. E é fundamental que estejam convencidos dos benefícios do uso do computador na construção da nova prática pedagógica.
A capacitação da direção é importante para envolvê-los na ideia e motivá-los à implementação. Toda implantação de qualidade deve vir de cima para baixo, mas todos devem ser capacitados para auxiliar e contribuir no processo de implantação e utilização da informática na escola. Veja no slide. Dentro de suas competências, professores, administradores e funcionários de escola podem, juntos, contribuir para a construção de um espaço escolar no qual a informática seja utilizada como um recurso pedagógico, motivador e construtivo. Envolver todos nesse processo faz com que se sintam importantes e se contribui para o sucesso da empreitada, pois todos se sentem responsáveis pelos resultados. A importante troca de experiências entre os envolvidos deve ser incentivada com reuniões e troca de e-mails. Isso facilita muito a solução de problemas e busca por melhorias. Também norteia o planejamento das atividades a serem desenvolvidas e a definição dos objetivos a serem alcançados, mesmo porque a atualização tecnológica deve ser sempre constante. Como já dissemos, a inovação neste ramo é alucinante e a interação entre as pessoas contribui com informações de novas máquinas e programas. É um círculo virtuoso, havendo novas máquinas, novos aplicativos e a necessidade de novas capacitações, né? O laboratório de informática precisa de um coordenador, pois tem seus problemas e características próprias. É uma função da escola que cabe a você, técnico de multimeios didáticos. O coordenador de informática tem um papel muito importante no desenvolvimento e no gerenciamento deste processo. Como função do coordenador, podemos destacar: facilitar as ações educativas com o uso do computador, resolver de maneira rápida os problemas pertinentes e gerenciar as ações pedagógicas. Um coordenador precisa ter algumas habilidades como relacionadas por Lopes: conhecer o projeto pedagógico da escola, ter uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares, ter conhecimento sobre diversas abordagens de aprendizagem, ter a visão geral do processo, perceber as dificuldades e o potencial dos professores, mostrar ao professor que o laboratório de informática deve ser a extensão de sua sala de aula e que a aula deve ser dada por ele e não por uma terceira pessoa. Pesquisar e analisar os softwares educativos, ter uma visão técnica, conhecer os equipamentos e manter-se informado sobre as novas atualizações. Estar constantemente atento às situações sociais que possam ocorrer. A internet é um recurso que facilita o processo de ensino-aprendizado e a escola pode e deve usar os seus recursos para este fim. É inegável que as TICs, computadores, celulares e muitos outros aparatos eletrônicos estão enraizados na sociedade e a escola não pode fugir disso. Utilizar as tecnologias como recursos pedagógicos é uma forma de potencializar a ação do ensino. Tágira aponta alguns ganhos pedagógicos com o uso da internet. O primeiro deles é o acesso a fontes inesgotáveis de pesquisa, algumas delas específicas para a educação, trabalhosfeitos.com, por exemplo. Esse aí vocês conhecem, né? Possibilidade de baixar software, facilidade de interação com outras escolas, estímulo à escrita e leitura, à curiosidade, ao raciocínio lógico, autonomia e, por último, troca de experiências. É papel do técnico em multimeios didáticos auxiliar no melhor uso dos recursos da internet para o processo de ensino-aprendizado. É importante destacar que a navegação na internet precisa de bom senso, intuição e gosto estético, como lembra Moran em 1998. Bom senso para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. Intuição para aprender por tentativa, acerto e erro a localizar o que estamos procurando. Gosto estético para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas e de melhor navegação. Dissemos aqui que a internet motiva os alunos para a busca de coisas novas, já que possibilita pesquisas em infinitas fontes. Mas a cordialidade e a abertura dos professores podem potencializar este ganho. É bom ter em mente que a facilidade de comunicação dos professores com os alunos, a confiança estabelecida e a autenticidade das ações facilita o processo de ensino-aprendizagem mais que a própria tecnologia. É tarefa do técnico em multimeios didáticos auxiliar o professor para este clima de cordialidade. Como tudo, a internet também tem desvantagens. Vejamos algumas: informações sem confiabilidade, possibilidade de acesso a conteúdos inadequados, traz informação e não conhecimento. Provoca resistência à mudança em alguns, como as possibilidades são muitas, facilita a dispersão, né? Como a internet tem vantagens inquestionáveis e é uma tecnologia sem volta, as desvantagens não devem ser empecilho para a implantação de ensino com este recurso. Um problema do uso da internet é a facilidade de se copiar e colar documentos sem a mínima análise. Esta prática deve ser combatida com veemência.
É a função do professor enfatizar os prejuízos deste comportamento e orientar o aluno na pesquisa. Os sites devem ser previamente acessados e o professor deve direcionar os alunos para que o material pesquisado seja útil para a realização da tarefa, sem plágios, hein? Existem vários serviços na internet para uso pessoal ou profissional. Vejam alguns. Os sites, páginas e homepages são locais virtuais que abrigam textos, gráficos, figuras e sons. Para acesso aos sites, é preciso conexão com a internet. Site é um local constituído por uma ou mais páginas. A página principal ou de abertura é chamada de homepage. Outro serviço disponível na internet é envio e recebimento de arquivos, os chamados upload, que é para você enviar, e download, que é para você receber. Podemos receber e enviar programas, sons, imagens e etc. Isso pode ser feito através de sites e com o uso de correio eletrônico, os chamados e-mails, né? Um dos serviços mais usados na internet é o correio eletrônico. Mais de 144 bilhões de e-mails são enviados por dia no mundo. Para enviar e receber os e-mails, o usuário deve criar uma conta em um provedor de acesso. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Outra opção é o uso de sites que prestam este serviço gratuitamente. Os e-mails no ambiente escolar podem ser usados para o envio de tarefas, comunicação entre membros da comunidade e para tirar dúvidas também. Caso no momento do envio o destinatário não estiver online, ele receberá a mensagem assim que conectar à internet. As salas de bate-papo ou chats são ambientes de comunicação instantânea e as pessoas interessadas na conversa devem acessar a sala ao mesmo tempo. Como são para conversas instantâneas, a turma pode marcar encontros virtuais fora da escola para tratar de assuntos relacionados com alguma disciplina, tarefa ou alguma atividade. A lista de discussão é um serviço parecido com o chat, porém as pessoas não precisam estar online simultaneamente. É usado para conectar pessoas que desenvolvem o mesmo programa. Outro serviço é o blog. Trata-se de uma página pessoal e profissional, onde o usuário expõe suas ideias, comentários, sendo possível a interação com seus leitores. Trataremos agora da elaboração de projetos com o uso da internet. A internet pode e deve ser usada na educação, mas para isso é necessário um projeto para a definição dos objetivos, organização e o planejamento para a avaliação dos resultados. Tágira propõe um roteiro para a elaboração de um projeto pedagógico com a utilização da internet. Primeiro, cabe a definição dos profissionais que elaborarão o projeto e capacitá-los. Definição do tema gerador a ser pesquisado e desenvolvido, detalhamento das atividades, elaboração de um site para postar as atividades do projeto, acompanhar as atividades enviadas pelos integrantes do projeto através de lista de discussão e avaliar os resultados obtidos. Tágira também apresenta alguns aspectos importantes que se apresentam em fases diferentes durante a implementação do projeto de utilização da internet como um recurso pedagógico. Primeiro momento é a fase de levantamento de dados. O levantamento de dados não deve se limitar à pesquisa na internet, mas considerado apenas mais uma fonte. Segundo momento, hora de gerar um debate sobre as questões encontradas, utilizando recursos da internet como lista de discussão. E no terceiro momento, hora da adequação das informações e montar uma produção. Já no quarto momento, é a hora de expormos um trabalho na internet. Devemos ficar atentos porque, na verdade, estaremos expondo para o mundo. O objetivo do trabalho é o aprendizado, desenvolvimento do senso crítico e dos valores humanos. As redes sociais estão presentes no nosso dia a dia como forma de comunicação e interação entre as pessoas. Devemos pensar em trabalhar nessas redes como ferramentas pedagógicas, utilizar essas redes como possibilidade de ensino e de aprendizagem nas escolas. Devemos, então, saber como utilizar esses recursos tecnológicos de informação e comunicação no cotidiano escolar com a finalidade de aprendizagem. Numa rede social na internet, as pessoas se relacionam de acordo com as suas afinidades, interesses e objetivos de interação. Pode ser um grupo de ligação pessoal, como a família, amigos ou até de interação profissional. Essa possibilidade de interação online, rápida e eficiente, através da internet, deve nos fazer pensar em como utilizar esses recursos de comunicação na educação, pois como usá-los deve estar de acordo com o contexto escolar e seus objetivos têm que estar muito bem planejados. Essas redes podem ser ótimas ferramentas de ajuda e de apoio no processo de ensino e de aprendizagem, desde que todos os envolvidos se dediquem no planejamento e definam os objetivos educacionais de cada rede social que será trabalhada. São algumas das possibilidades pedagógicas para redes sociais que conhecemos, como o Twitter. Neles podemos escrever um texto de no máximo 140 caracteres. Seria uma boa maneira de se praticar a construção de síntese de determinado tema ou conteúdo.
Outra rede muito conhecida, vocês devem utilizar muito, é o Facebook, no qual podemos compartilhar informações como o conteúdo de uma prova, os deveres pedidos pelos professores, e seria uma ótima forma dos pais acompanharem os filhos nas atividades escolares. Além disso, pode-se incentivar uma discussão sobre uma matéria, por exemplo, ou então a gente tirar até uma dúvida. O Orkut dominou as redes sociais até 2008. Depois disso, o Twitter foi conquistando seu espaço, depois se deu lugar para o Facebook, com mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Muito bem, chegamos ao fim da nossa segunda e última aula. Desejo todo sucesso do mundo para vocês. Tchau, tchau.